branquitude, negritude e privilégio, tem um autor que eu gosto muito, que eu já falei para vocês, que é o Aimé Césaire, martinicano, que ele criou esse conceito de negritude, ele foi estudar na França e ele chamou de négritude, né, em francês, e negritude se tornou também um movimento cultural e político na década de 60, 70. E aí, posteriormente, para além da afirmação de uma identidade negra, começou a se questionar por que somente a população negra ou a população miscigenada, conforme eu expliquei para vocês, que são as racializadas, né? Por que a gente trata como se somente a população negra que tivesse uma raça, como se a raça branca, né, a população descendente dos europeus, fossem naturalmente universais. A partir desses estudos e dessas reflexões críticas, a gente percebeu que esse conceito deturpado de raça, de inferiorização, de categorização e hierarquização, fez com que o branco se tornasse universal e tudo que fosse diferente, que é a alteridade, fosse racializado. Então, são eles que são negros, são eles que são indígenas, mas e quem é esse outro que está definindo quem são eles? Daí se criou o termo branquitude, os estudos críticos da branquitude, que revelam que, na verdade, também a população branca, que é a descendente dos europeus, também são racializadas, também têm características e histórias em comum. Porque o que torna esse conceito de negritude, inclusive para Aimé Césaire, algo que diz respeito a todo um conjunto da população, é a história em comum vivida, é a memória em comum vivida. E no caso da negritude, nós temos a memória e a história da escravização dos povos. E a história em comum da branquitude, então, é a história da escravização, né, como escravizadores, como pessoas que detiveram poder sobre outras e que, portanto, puderam determinar e alcançar os postos de poder. E aí, tanto institucionalmente, quanto no mercado público, no mercado privado, né, no mercado de trabalho privado, corporativo e que a gente vê até hoje. E essa branquitude acabou tendo privilégios sociais simbólicos e materiais. Dentre privilégios simbólicos, teve um estudo muito importante, uma mulher branca, que foi estudar sobre a branquitude. Ela é casada com um homem negro e a tese dela, que é do branco ao encardido, ela vai falar que os privilégios da branquitude vão desde uma pessoa branca mendiga, ela pode ir no banheiro no shopping. Já uma pessoa negra mendiga não pode nem entrar no shopping. Uma pessoa branca em situação de vulnerabilidade, ela consegue fazer com que as pessoas ao redor se solidarizem diante daquele ser. Já uma pessoa negra em situação de pobreza, de vulnerabilidade, de violência, não sensibiliza mais a população. E isso é um dos privilégios, mas também aqueles privilégios relacionados, materiais relacionados a acesso a poder, a acesso, por exemplo, a empréstimos bancários, acesso ao poder econômico, acesso aos espaços de poder, acesso às universidades. Por isso que o conceito de meritocracia, ele é equivocado, porque para a gente falar em meritocracia, precisaríamos que todos partissem do mesmo ponto de partida. Precisaríamos que todos tivessem condições iguais para alcançar algo dentro de uma competição, e a gente não parte assim, né? As pessoas brancas, elas já têm privilégios sociais, materiais e simbólicos, que fazem com que pessoas negras e indígenas e oriundas dessa população partam de um lugar mais para trás. Esses são os privilégios que a branquitude acaba usufruindo,
E uma vez que a branquitude tenha esse conhecimento, né, dos privilégios, é possível com que ela abra mão desses privilégios e se coloque ao lado, né, das populações menos favorecidas, da população negra, né, da população indígena, e aí também vai entrar pessoas que sofrem qualquer tipo de discriminação, de preconceito, como por exemplo a população LGBT, de mulheres trans, homens trans, de pessoas gordas e etc. Então, fazendo com que as pessoas brancas possam abrir mão desses privilégios e se posicionarem, né? E negarem isso para que haja uma igualdade, para que a gente alcance a igualdade. Porque nós só vamos acabar com o racismo, com as discriminações, com os preconceitos, com todas as pessoas, de todas as raças, etnias e de diversas origens juntas. Para falar sobre o fim do racismo, vejo vocês na próxima aula.